Olá, amigos. Alegria renovada em estarmos juntos para estudarmos mais um pouquinho do livro Vinha de Luz, no capítulo 137. O título é Vida Conjugal. Mas antes de iniciarmos a falar sobre o título exato, eu queria trazer à guisa de oração que sempre fazemos no início de todo encontro espírita, um texto que é de Emmanuel também, do livro Fonte Viva. E o título é Aprendamos a Agradecer. E ele começa com um texto da carta de Paulo ao Tessalonicenses, que diz assim: em tudo dai graças. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste. As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Graças a Deus, né? E como Ele sempre em tudo dá graças, damos graças, porque aqui estamos mais uma vez para a continuidade do nosso estudo, para esse tempo de reflexão que a casa nos oferece e baseada no estudo desse livro, Vinha de Luz. A psicografia é de Chico, mas a autoria é de Emmanuel também. Então vamos lá ver o que é que ele nos diz a respeito deste capítulo. E ele também se baseia, esse capítulo, no estudo que Emmanuel nos traz, num trecho da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ora, que recomendação interessante é essa que Paulo faz? Vamos retornar, né? Esse período que ele envia as cartas a esses povos, né? Que estão se dedicando a continuar, né? O estudo e a apreciação das ideias do Cristo é bem lá no começo da nossa era cristã, né? Então são nos anos ali 60, 70 depois de Cristo. E aí o que acontece? Vamos ver como é que era a situação das famílias naquela época. Se há bem pouco tempo as mulheres ainda eram consideradas como se não tivessem alma, imagine naquela época. Naquela época, as famílias, família, né, eram consideradas todos aqueles que viviam ao redor do Senhor. Então, o homem era o centro de tudo, né?
ele era o todo-poderoso dentro do círculo familiar e, assim, só tinham valor os homens. Como ainda só ia acontecer em algumas regiões do planeta, onde a vida das mulheres e nada é a mesma coisa. E, no entanto, Paulo recomenda aos homens: ame, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Quer dizer, considere a mulher como você se considera, que é a lição do Cristo. Ama o próximo como a si mesmo. E o próximo, no caso das famílias, era realmente a mulher, né? E essa lição, Emmanuel vai recuperando e vai trazendo até os nossos dias. E eu penso que ela é tão apropriada porque há bem pouco tempo, né, aqui pelo menos no Brasil, nós tivemos a questão da Lei Maria da Penha, a questão agora do feminicídio, que está tão assim em voga, infeliz, né? Infelizmente, desgraçadamente em voga, em alta o feminicídio, em tão alta conta que toda hora se fala nos noticiários, né? E o que significa isso? E por que esse trecho da carta de Paulo é tão atual? Justamente porque nós não amadurecemos. Não amadurecemos emocionalmente e nem progredimos muito moralmente. É certo, sim, que progredimos, tanto é que agora, pelo menos, estamos podendo trazer à tona essas situações difíceis, né? E que tem a ver com o nosso tema, a vida conjugal. Porque é justamente dentro dos lares em que as maiores atrocidades acontecem. Há um ditado que diz assim, que as crises dentro do casamento acontecem assim, naquela fase do primeiro ano, dos primeiros anos que acontece entre 1 ano e meio e 3 anos do casamento, porque aquele romantismo, aquela ternura com que se envolvem os enamorados, né, vai caindo pela convivência, vai, né, deixando de lado todo aquele romantismo, toda aquela ternura, toda aquela suavidade, para ser colocado dentro do nosso dia a dia, na dureza da rotina da vida familiar, né? E agora, então, nesse momento, 2022, que nós estamos vivendo, passando aí por 2 anos de reclusão, da tal da quarentena, né? Onde nós temos que ficar muito mais tempo dentro das nossas casas e onde não se há aquela, vou colocar entre aspas, tá? Aquela fuga para o trabalho, porque para algumas pessoas o sair para ir trabalhar era uma fuga daquela situação que se vive ali dentro das 4 paredes com as pessoas que são o nosso núcleo familiar. E as coisas então recrudescem nesta situação. Se já recrudesciam antes da pandemia, imagine como ficou durante essa pandemia. Então, temos notícias de que muitos casamentos se desfizeram. E muitos também se fortaleceram, graças a Deus, não é? E o que acontece nesse texto que o Emmanuel nos traz a reflexão é exatamente nesse sentido, de buscarmos o entendimento. Quando nós nos enamoramos, né? Todos dizem que o amor é cego. E tem uma certa verdade nisso, né? Porque quando estamos enamorados, nós não vemos os defeitos, nós só queremos ver as coisas boas. E tanto é que eu acredito que a espiritualidade se utilize disso para que nós possamos nos encontrar com aquelas pessoas com as quais temos
acertos a fazer, retificações de rotas não tão corretas que fizemos anteriormente. E aí então o que acontece é através dessa nuvenzinha que passa nos nossos olhos para que não vejamos os defeitos e só as qualidades na época de enamorar, e que vai caindo devagarinho essa cortina que nos é colocada no dia a dia para ver se nós aprendemos a lição do amarmos o outro como a nós mesmos. E aí no casamento a situação se apresenta muito mais clara. E é onde nós temos que aprender a fazer o exercício do aprendizado, da doutrina, do processo todo, não de doutrina espírita em si, mas de um processo de vida e de um processo de evolução espiritual tão necessário para nós, que aqui estamos encarnados, reencarnados, não é verdade? E Emmanuel traz então as situações muito corriqueiras, muito comuns. Ele diz assim: o marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Corriqueira essa situação, não é? Depois de um tempo do casamento, viu que aquilo entrou na rotina, nossa, como eu me enganei, não era isso que eu queria, né? Geralmente o homem, assim, passado algum tempo mais, né, com 1 ano, 2, a esposa ainda tá bonitinha ali, né? Mas quando se passa uns 10 anos do casamento, 7 anos do casamento, né? Aí a esposa assoberbada com as questões domésticas, porque o trabalho e a rotina dentro de casa é pesado, embora muitas pessoas não acreditem nisso. Ah, não, a gente dizia anteriormente, não, minha mãe não trabalha, minha mãe fica em casa. Quanto engano, né? É porque a gente não vê o trabalho que é feito. Lógico que você acorda, o café tá ali. Você chega na hora do almoço, a comida tá ali. Você vai tomar banho, a toalha tá ali, a roupa tá ali passadinha, e você não, às vezes nem se dá o trabalho de colocar a roupa lá no cesto de roupa suja, não é verdade? Porque tem a mãe, a mulher ali dentro de casa que vai retirando tudo, né? Acabou de almoçar, ou jantar, ou de qualquer refeição, as louças de rotina ficam sobre a mesa. E é lá a mulher que vai e tira e coloca na pia e lava e guarda, né? Então o que acontece? Agora, diante da mudança que acontece na vida, e porque a mulher não está ficando tão somente em casa, houve que por bem, se dividir as tarefas domésticas também. E graças a Deus, não é? E nós, mulheres, é que educávamos nossos filhos de maneira incorreta. Os tempos mudaram, foram necessários acertos neste relacionamento e muitos ainda relutam, porque dividir as tarefas domésticas com a mulher não é tarefa fácil. E não é tarefa que os nossos companheiros e nem os nossos filhos aceitem assim passivamente. Há muito que reclamar, há muita rebeldia, há muita rebelião para que isso aconteça. Então, mas é preciso que nós tratemos disso também para mudar os hábitos. E nessas situações, muitas vezes, a mulher também se equivoca, é como diz Emmanuel, olha lá, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Eu não gosto muito de novelas, mas novelas mostram muito isso, né? Dos falsos caminhos
e das fantasias que povoam o universo feminino nessas questões da rotina da vida diária. Então, muitas vezes, diante dessa situação toda, desse panorama todo, onde as tarefas não são divididas, há uma sobrecarga para o trabalho doméstico feminino, né? Elas buscam aquela fantasia fora do lar também. E nisso incorrem em graves riscos, entra em graves riscos a questão familiar. E as novelas trazem exemplos que a gente não deve seguir, né? Mas ao mesmo tempo também mostram situações que pra gente, tá vendo? Lá na novela aconteceu isso, né? Por que eu não posso fazer isso também? Observe a educação e a moral cristã, que é essa que nós estamos adotando. E essa moral cristã nos diz que devemos, assim, respeitar o próximo como a nós mesmos. E uma relação conjugal, um casamento, ele tem que ter essa questão do respeito em muito alto grau. E tem que se haver um amadurecimento de ambas as partes. Tanto o marido quanto a esposa devem ter este amadurecimento e esse critério do respeito ser colocado em primeiro lugar. Eu penso até que antes do amor. Quando nós respeitamos a outra pessoa, nós a tratamos como um ser humano que merece todo o nosso respeito. Qualquer ser humano merece todo o nosso respeito, não é verdade? Agora nós escolhemos aquelas que amamos. Então por isso eu digo, antes até do amor, dentro dessas relações particulares do nosso cotidiano, que vem o respeito. Porque através do respeito também se chega ao amor. Né? E quando respeitamos, agora independente se marido ou mulher, respeitamos a todos, vamos caminhando para um amor maior, um amor universal. E essa questão deve ser colocada em xeque. Então, ainda assim, olha o que Emmanuel fala. Semelhante situação, desse emaranhado todo aí, né? Porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre a escola da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É o que eu acabei de dizer, né? Temos que estar mais solícitos uns aos outros, tendo o amor e respeito como bases, como fundamentos das nossas relações. E aí ele fala, contudo, não ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, a que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Emmanuel é um poeta, né? Que lindo esse texto. Leia, estude, faça uma reflexão, porque é muito interessante, vale a pena. E ele termina o texto com a seguinte colocação. Tua esposa mantém-se em nível inferior à sua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Observação aos maridos, né? E agora olha só o que ele coloca. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. E na verdade, assim, eu penso que todas essas relações familiares, conjugais, né, são amigos de vidas pretéritas que se reencontram para um acerto, para uma reparação de ambas as partes. E nesse caso, Emmanuel está nos colocando que as coisas estão aí sim de uma forma muito atual. O
a reflexão que Emmanuel nos faz é atualíssima e constante. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos a tal da maturidade de aceitar a responsabilidade por nós mesmos e pelos nossos atos. E no casamento, quando nos envolvemos com outras pessoas, temos uma responsabilidade, um compromisso assumido com a outra pessoa que nós não devemos esquecer. E é nesse ponto que a vida conjugal tem a sua beleza, onde cada um vem de uma família, se juntam para juntos caminharem, crescerem, criar os seus próprios filhos, os seus laços de amizade aumentam e cada um, embora vindo de lares diferentes, se juntam para formar um lar cristão de amor e criar os seus filhos, a sua família. Parece uma visão assim de um outro tempo, mas não é. O respeito, o amor, essa unidade cristã, essa fraternidade que deve existir entre os cristãos, deve existir muito mais entre os cônjuges. E é isso que Emmanuel vem nos trazendo a reflexão. Saibamos olhar tudo com muito carinho, com muita atenção e ainda voltando à oração que o próprio Emmanuel nos presenteou no início do nosso encontro, em tudo demos graças a Deus. Graças a Deus pela vida que temos, pela família que temos, porque foi essa que nós precisamos vir e aprender junto e aprender, primeiro de tudo, a nos respeitarmos e em seguida nos amarmos para poder melhor amar ao Senhor nosso Deus e a todos os nossos irmãos nessa humanidade encarnada no planeta Terra e sublimando um pouquinho mais essa questão do amor a toda essa humanidade invisível que envolve o planeta Terra. E a estes, embora não possamos dedicar atitudes de amor, podemos sim lembrar de cada um daqueles que estão desencarnados com muito carinho e aliviar as suas dores, as suas preocupações com uma prece. E dentro da casa espírita nós aprendemos isso, né? Que a prece alivia muitas situações difíceis, as vibrações que fazemos, que são as vibrações que não os bons sentimentos que nós emitimos em favor de alguém, de alguma situação. E eu pergunto, hoje nós temos situações que necessitem de vibrações? É só, não precisa nem ligar a televisão, é só pegar o celularzinho, né? Que o meu tá gritando ali atrás, né? Não desliguei o sonzinho dele. Mas é só pegar o celularzinho que ali vem. Olha, aconteceu isso, olha, né? E fora que vem aquelas notícias também de tudo que está acontecendo no mundo, o mais rápido possível. Olha, aconteceu e já está sendo noticiado. Então, nessas situações mais difíceis que ocorrem a todo instante, sejam elas de cunho particular, pessoal, ou de cunho universal, como a situação que nós estamos vivendo, direcionemos uma oração, uma vibração de paz e de amor. E é a isso que eu convido a todos vocês que com essa conversa que tivemos um pouquinho antes, nós tenhamos preparado os nossos corações e possamos, unindo-nos em pensamento, em sentimentos dos mais nobres que tenhamos em nós, emitirmos as vibrações para as situações que eu peço que vocês me acompanhem. Levando os nossos pensamentos, clamando e rogando a presença dos benfeitores espirituais, que nós
possamos ter a graça de que essas nossas petições, essas nossas rogativas cheguem a todos esses lugares que estamos agora mencionando. E primeiramente, que todas as bênçãos recobram o planeta Terra numa vibração de paz, de luz, de serenidade, principalmente com energia de saúde em todos os recantos. Que a nossa vibração de luz chegue a todos os lares em desarmonia, para que o amor, possa adentrar esses lares, apaziguando essas situações conflitantes, suavizando os sentimentos que povoam corações e mentes daquelas famílias, dessas famílias. Que vibrações de luz e de amor, de paz e serenidade cheguem às zonas do planeta Terra que estejam em conflitos, em situações de guerra, em situações aflitivas, e que o coração dos governantes de todos os países, daqueles que são responsáveis pelas massas, possam ser tocados neste momento e que possam estar sendo levados em conta não os interesses pessoais, mas os interesses da coletividade. Possa o Mestre Jesus e todos os benfeitores espirituais estar abrandando o coração de todos os dirigentes. A todos aqueles que se encontram nas frentes de batalha, não das batalhas físicas de guerra, mas de batalhas contra o Covid. Os médicos, os enfermeiros, os ajudantes da limpeza, todos aqueles que estão nesta situação possam ser agora fortalecidos com essa nossa vibração para que não esmoreçam, para que não percam a fé, para que permaneçam firmes nessa situação, que nesse momento é a mais humanitária possível. Que todos os que se encontram também nos serviços essenciais, que são os lixeiros, que são os motoristas de ônibus, os que guiam os pilotos nos aviões, os comissários, todas essas pessoas que eu não conseguiria enumerar todas aqui, mas que elas sejam atingidas por essa nossa vibração de paz. E a tudo isso nós agradecemos aos benfeitores espirituais e agradecemos a Deus que nós podemos ter esse minuto de paz e de serenidade, e que essa energia em se acumulando em nós possam ser espargidas pelo mundo, em todos os lugares onde a gente estiver presente. Que possamos ser a luz do Cristo caminhando por sobre o planeta Terra, com coragem, com fé, com otimismo, com esperança. Então, agradecemos a todos os benfeitores espirituais que conosco estiveram nesta leitura e nesse estudo que fizemos do livro Vinha de Luz, neste dia, neste horário. Possamos ter muitos outros encontros edificantes, energizantes, equilibrantes e harmonizantes como esse. Que a paz se faça em nossas vidas, hoje e sempre, com a graça do Pai Maior. Que possamos ficar na paz do Mestre Jesus, bem tranquilos e serenos, e que possamos nos encontrar proximamente para um outro estudo do livro que escolhemos para trazer as mensagens
nos nossos encontros. Fiquem com Deus, que a paz do Mestre Jesus se faça na vida de cada um de nós. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Estejamos em paz.